Pronto, começou? Ao vivo aí com a galera. Boa tarde não, é boa tarde, né? Meio-dia, né? Bom dia, boa tarde para vocês. É o professor Júlio, acabou de finalizar a transmissão no Recife. Voltamos para cá. As questões hoje são sobre jornada de trabalho. São 30 questões sobre jornada. A gente vai comentar aqui uma a uma, tá? Então bora começar aqui. Deixa eu te botar aqui no... Deixa eu colocar aqui no... Rapidez aqui. Pronto, só terminar, pronto, tirar, pronto. Você consegue acompanhar aqui a conversa de vocês besta aí no YouTube. Então bora pra cá. Né, o pessoal que tá aí fora, deixa eu ver quem tá aqui, né? Tá aqui a Raquel Correia, boa tarde. O Marco Aurélio dizendo que passar fome é bom, né? A Celina, né? De boa tarde, bora começar aqui, então bora começar a brincadeira. Questão aqui do CESP, da época em que o CESP, dessa cadeira aqui, deve que o CESP fazia a prova da OAB. Então vamos lá. Henrique trabalha para a pessoa jurídica Y. Ixi, eu desliguei aqui. Para aí, pessoal, quem sabe faz a verba. Eu desliguei aqui a tela, foi só a tela. Foi só o cabo. Então, Henrique trabalha para a pessoa jurídica Y. Sua jornada de trabalho é de 5 horas e 45 minutos, com intervalo de 15 minutos para repouso e alimentação. A empresa adota sistema de 4 turnos por dia, permanecendo em atividade ininterruptamente. Segura as pontas aos sábados. E tá azul porque colocar a vermelha, já que o negócio aqui já é azul. Aos sábados, Henrique inicia seu turno às 18 e acaba às 24. De segunda a sexta-feira, ele entra às 8 e sai às 14. Henrique dobra a sua jornada toda quarta-feira, né, e descansa aos domingos. Assinale a opção correta. Preste atenção para tu não errar. Você sabe que entre um dia e outro de trabalho tem um intervalo interjornada, que esse intervalo é de 11 horas. Tem que prestar atenção que nesse caso, Henrique trabalha no sábado até as 24 horas. Aí você vai ter o domingo, que é o repouso semanal remunerado, e a segunda-feira ele entra às 8. Acontece que sábado ele sai. Quando ele sai sábado, domingo eu vou ter 24 horas de descanso. Só que eu tenho que somar essas 24 horas de descanso, aquelas 11 horas do intervalo interjornada. Então, na verdade, de sábado para segunda-feira pela manhã, esse cabo ele tem que ter 35 horas de descanso. As 24 horas do repouso semanal, mais as 11 horas do intervalo interjornada. Mas professor, na hora da prova, eu não tenho 35 dedos, porque 11 dedos eu conto, 5 dedos eu conto, mas 35 dedos eu não conto. Vou te dar um bizu. Domingo, o repouso semanal remunerado é obrigatoriamente de 24 horas. Domingo, o repouso semanal é de 24 horas. 24 horas é um dia. Faz de conta que o domingo não existe. Só faz de conta. De sábado para segunda-feira, já tirei as 24 horas, tá? Só para efeito de cálculo. De sábado para segunda-feira, é como se o domingo não existisse. Aqui é 24 horas, tira. De sábado, terminou às 24 horas, ele teria 11 horas de descanso para o dia seguinte, partindo do pressuposto que a gente tirou o domingo. Então ele só podia entrar na empresa na segunda-feira às 11 horas da manhã. Que horas foi que ele entrou? Às 8. Moral da história, ele vai ter 3 horas extras toda segunda-feira. Aí você vai ter os artigos 66 e 67 da CLT, letra A sendo, portanto, a verdadeira. Henrique excede 3 horas todas as quintas-feiras. Letra B de bola. O intervalo de 15 minutos concedido por Y para descanso é considerado tempo de serviço? Não. Esses intervalos de 15 minutos, entre 1 e 2 horas, tá? Eles não são tempo à disposição do empregador. Letra C de casa. O intervalo para alimentação concedido por Y descaracteriza o regime de revezamento, não. Aí você vai ter a súmula IOJ 360 do TST, por uma coincidência a mesma. Súmula 360, OJ 360. De modo que o fato de o empregador, no regime de revezamento, conceder descanso, não descaracteriza o revezamento. E letra D de doido. Y não é obrigada a pagar adicional de horas extras, que exceder, que é isso, rapaz. Empregado que presta hora extra recebe o adicional, a não ser que ele esteja no regime de compensação. Questão
2 agora, tentar acompanhar aqui com vocês, tá? Tentar acompanhar aqui, acho muito difícil acompanhar o chat, que eu não tenho nem onde botar o chat aqui. Vou ter que arrumar um negócio aqui depois para botar o celular, viu? Que tá muito ruim. Vamos lá, bora para cá. Carlos exercia as funções de administrador de Fazenda Esperança, tá? O cara era administrador da Fazenda Esperança. Cabia a ele, entre outras atribuições, contratar e demitir empregados, estabelecer as tarefas e as metas que deveriam ser cumpridas, zelar pelas instalações da empresa, da fazenda. Carlos executava suas tarefas em regime de dedicação exclusiva. No período de colheita, cumpria regime de até 10 horas por dia. No entanto, isso aqui é massa, olha, não havia nenhum superior que ele fiscalizasse a jornada. Se toque aqui, isso aqui é a questão de gerente, administração, artigo 62. Inciso 2º e parágrafo único da CLT. Quando o empregado exerce em cargo de gestão, e o Carlos aqui ele tem cargo de gestão, ele é totalmente excluído do controle de jornada, tá? Ele é totalmente excluído do controle de jornada. Então ele tem cargo de... Como é que eu sei que ele tem cargo de gestão? A questão diz que ele contrata e demite, a questão diz que ele estabelece as tarefas, as metas, e a questão diz também que ele não é submetido a controle de jornada. Tio, mas a questão não fala em gratificação de função. Se ela não fala, vamos pela regra geral. Regra geral é que quem tem cargo de confiança tem gratificação de função. Se ele não tivesse a gratificação, ou se a gratificação fosse inferior aos 40%, a questão tinha dito. Não disse, regra geral. Resposta correta, letra D de dado. Se Carlos não tivesse poder de mando, porque ele tem poder de mando, registrasse a sua jornada em cartão de ponto, ele não registra porque não tem ninguém para fazer isso, e se tal jornada fosse aferida pelo proprietário da fazenda, ele faria jus ao recebimento de horas? Faria, só que isso não acontece porque ele tem poder de mando. Então, letra A é devido ao pagamento de horas extras? Não, porque ele tem poder de encargo de gestão e não tem controle de jornada. Letra B, Carlos se beneficiará da contagem de horas? Não, porque ele não tem direito a hora extra, porque ele é excluído do controle de jornada. E letra C, Carlos, por ser empregado rural, não receberá horas extras. Ele não recebe hora extra, mas não é porque é empregado rural. Quem é empregado rural também tem direito às benditas horas extras, ou ele não tem direito a hora extra nesse caso aqui, é só porque ele tem poder de mando. Questão 2, D de dado. Questão 3. Um empregado contratado em 25 de 5 de 2006 trabalhou durante a primeira semana do mês de outubro de 2008, cumprindo jornada de 8 às 17, com 30 minutos de intervalo, tá? Em 20 de 10 de 2008, o empregado cumpriu jornada das 16 às 23, olha só, das 16 às 23, com 1 hora de intervalo. E no dia 21 do 10, laborou até às 8 da manhã, pelo amor de Deus. No dia 20, sei nem que dia foi dia 20, no dia 20 do 10, ele trabalhou até às 23 horas. E você sabe que entre um dia e outro de trabalho, o empregado tem que ter no mínimo 11 horas de descanso. Então, entre o dia 20 do 10, que ele trabalhou até às 23 horas, até o dia seguinte, que é o dia 21, ele tem que ter 11 horas de descanso. Ele só poderia entrar a partir das 10. Ele entrou que horas? A partir das 8. Portanto, ele tem aqui 2 horas extras, 2 horas extras nesse dia, por ter se desrespeitado o intervalo inter. Artigos 66 e 67 da CLT. Questão, aí vamos ver aqui que eu estou sem um gabarito aqui, vamos lá. Letra A. Quanto à primeira semana do mês de outubro, foi regular a jornada cumprida. Porque aqui você tem o quê? De 8 às 17, são 9 horas, com 30 de intervalo, nada. Ele tem direito aqui a 30 minutos, com adicional de 50%. Então, está errado, não foi respeitado. Letra B, quando o labor em 20 do 10, quanto ao labor em 20 do 10 e 21 do 10, ao empregado devido ao pagamento de horas extras. Esse item aqui, tá, é o verdadeiro, porque não foi obedecido o intervalo interjornada. E letra C de casa, ao empregado não devido nenhum pagamento extra,
tá? Falso, muito pelo contrário. 2021 tem hora extra pelo não cumprimento do intervalo inter. E letra D de doidinha, o empregado ou ao empregado devido o pagamento de somente uma hora extra. Não, filhão, são 2 horas extras conforme já calculamos aqui, tá? Questão 4. Fábio, empregado da empresa Transportar, firmou com seu empregador acordo escrito em que ficou estabelecido que o excesso de horas trabalhadas em um dia seria compensado pela correspondente diminuição em outro dia, sem acréscimo salarial. Sistema de compensação de jornada. Considerando a situação hipotética, assinale a correta. Sujeito trabalha, por exemplo, 10 horas num dia, só um exemplo. No dia seguinte, trabalha só 6 horas para fazer a compensação. Letra A. Independentemente de compensação de jornada relativa à categoria profissional de Fábio ser expressamente proibida na coletiva, de acordo com a compensação realizada entre as partes é válido. Cuidado, olha só. O acordo de compensação, esse acordo de compensação, via de regra, ele é válido, tá? Sem você olhar para a letra A, ele é válido. Mas o que é que vai dizer a letra A? Independentemente de a compensação relativa à categoria profissional de Fábio ser expressamente proibida em norma coletiva, o que é que isso quer dizer? Se houver, por mais que a compensação, via de regra, seja válida, mas se houver proibição prevista em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, aí o sistema de compensação não vai ser possível, tá? Se não houver proibição em convenção, acordo coletivo, sistema possível. Havendo a proibição, aí, meu amigão, não vai ser possível a compensação, ele vai ter direito adicional de hora extra. Então, letra A tá falsa, porque não independe, não. Muito pelo contrário, depende, porque se tiver convenção proibindo, não é possível acordo de compensação. Súmula 338, salvo engano, inciso 2º do TST. Letra A é falsa. Letra B. Fábio pode trabalhar 10 horas diárias durante um dia a título de compensação no dia seguinte, mediante acordo da convenção coletiva, desde que não exceda, no período máximo de um ano, a soma da jornada de trabalho prevista e nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas. Isso aqui é o artigo 59, salvo engano, parágrafo 2º da CLT. Foi o que eu acabei de explicar. Ele trabalha 10 horas num dia, por exemplo, no dia seguinte trabalha só 6. Trabalhou 10 num dia, no outro dia 6, 10 com 6, 16, por 2, uma média de 8 horas por dia, tá? Não pode ultrapassar 10 horas por dia e quando você faz o cálculo total, junto com a compensação, não pode exceder, tá, esse limite. Perfeito? Tranquilo? Verdadeira, bem de bola. Caso o Fábio preste horas extras habituais, o acordo de compensação está descaracterizado, falso, né? Hoje esse item é falso, antigamente ele era verdadeiro, hoje esse item C de caso é falso. O fato de Fábio prestar horas extras com habitualidade, isso não descaracteriza o acordo, até porque para você entrar num regime de compensação, obrigatoriamente você vai ter que prestar o quê? Horas extras. Presta hora extra num dia e compensa, por exemplo, no dia seguinte. Letra D de dado. Não havendo compensação dentro do período de um ano, Fábio terá de ter o pagamento das horas trabalhadas em excesso acrescidas do adicional de 50%. De um ano aqui, pessoal, de um ano, não havendo compensação, ele vai pagar das horas em excesso crescido de 50%. Cuidado, esse acordo de compensação de um ano aqui é só se for o banco de horas, tá? Perfeito? Próxima, questão 5. Carlos Eduardo, empregado de Serviços Gerais Limitada, trabalhou no período de dezembro de 2017 a janeiro de 2019 e pretende ingressar com reclamatória trabalhista. Para tanto, procura um advogado para saber se possui direito a algum valor por supressão do horário do intervalo intrajornada, uma vez que gozava apenas 30 minutos diários. Essa questão aqui, a gente vai ter que dar, eu acho que vai ter que dar uma mudada nela. Eu acho que ela é anterior à reforma. Tu sabe que quem trabalha mais de 6 até 8 horas por dia, né? Quem trabalha mais de 6 até 8 horas por dia, tem intervalo entre uma
e 2 horas. Acontece que se esse intervalo é de apenas 30 minutos, tá? Se esse intervalo é de apenas 30 minutos, o empregado ele não tem mais direito à hora extra. Ele tem direito de receber esses 30 minutos com adicional de 50%. Eu não sei aqui com natureza indenizatória. Não sei se essa questão aqui tem resposta. Deixa eu ver aqui. Letra A, Carlos faz jus ao pagamento de 1 hora diária com 50%, não, 1 hora não, só os 30 minutos que estavam faltando. Então, letra A falsa, letra B, Carlos faz jus ao pagamento. Ah, beleza, tem resposta. De 30 minutos diários com adicional de 50% e cuja natureza é meramente indenizatória. Isso aqui é o artigo 71, parágrafo 3º, tá? Da CLT. Perfeita? As demais hipóteses se excluem aqui. Né? Questão 6, tá? Questão 6. Augusto possui uma jornada de trabalho de 8 horas diárias e sempre registra seu ponto antes do início exato da atividade, especificamente de 2 a 3 minutos antes, e ainda demora para chegar no seu labor todos os dias. Por utilizar transporte fornecido pelo empregador, demora 40 minutos. Questão aqui, parece que a Galega andou me perguntando sobre ela essa semana. Diante da hipótese, diante da história hipotética, é correto afirmar que, primeiro, tu já sabe, não existe mais a jornada itinéria ou tempo itinério. O tempo gasto pelo empregado, tá? O tempo gasto pelo empregado no período casa, trabalho, casa, não se computa mais na sua jornada de trabalho. Ainda que o local seja de difícil acesso, ainda que o empregador forneça a condução, não se registra mais, que é exatamente o parágrafo 2º, né, do artigo 58 da CLT. Outra, existe uma tolerância para o empregado chegar mais cedo e sair mais tarde. Existe uma tolerância para o empregado chegar mais tarde e sair mais cedo. E essa tolerância é de 5 minutos por dia. Então, o empregado ele pode chegar 5 minutos mais cedo e sair mais tarde 5 minutos, desde que não ultrapasse 10 minutos, e isso não vai ser computado como extra. Assim como o empregado pode chegar atrasado 5 minutos, sair mais cedo 5 minutos, desde que não ultrapasse 10 minutos, não vai ser descontado o seu salário. Isso está no parágrafo 1º do mesmo artigo 58 da CLT. Moral da história. Ele só demorava 3 minutos, o ponto era 3 minutos, então está dentro dos 5. E o fato dele levar 40 minutos para chegar ao trabalho, isso não é mais tempo à disposição do empregador. Vamos ver aqui qual é a resposta correta. Letra A, duração normal de trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá de 8 horas. Primeiro que é falso, porque tem atividade que é só de 6 horas, tem de 5 horas, né? Letra B, caso Augusto atrase os mesmos 2 ou 3 minutos que sempre adianta em sua chegada, terá esse contato terminado? Tem não, né? Se ele chegar atrasado 5, até 5 e sair mais cedo 5, desde que não ultrapasse 10, não vai ser descontado o seu salário, tá? As variações, letra C de casa, as variações de horário de registro de ponto de Augusto de 2 a 3 minutos são computadas como é falso, também já expliquei, né? Que nem desconto e nem é computado desde que não ultrapasse 10 por dia. Deve ser a letra D de doida. De novo. Letra D, pronto. O tempo gasto por Augusto até o local de trabalho com transporte fornecido pelo empregador não será computado na jornada de trabalho verdadeiro, tá? Questão 7. O intervalo comum de intrajornada no trabalho pode favorecer o trabalhador para que o mesmo faça uso desse tempo para inserir-se no meio social ou na convivência familiar ou apenas se alimentar e repousar. Assim, no tocante ao trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 horas, fica sendo obrigatório o seguinte, aí todo mundo sabe que quando o cabo trabalha mais de 6, né, até 8 por dia, intervalo de no mínimo 1 e no máximo 2 horas de intervalo, tá? Vamos lá, a concessão, letra C, né? A concessão de mínimo 1 hora e no máximo 2 horas para repouso e alimentação, sem remuneração do intervalo, porque intervalos, via de regra, não são remunerados. Artigo 71 e parágrafo 1º da CLT. Questão 8. Pedro é empregado rural na fazenda Granja Nova. Sua jornada é de segunda a sexta-feira, da 21 às 5, com 1 hora de intervalo para refeição. Considerando o caso retratado, assinale a correta. Todo mundo sabe que o pessoal da
A agricultura é de 21 às 5 da manhã, tá? 1 hora que é igual a 60 minutos e o adicional é de 25%. Pessoal da pecuária é de 20 às 4, tá? Aí lembra, né? Pecuária lembra animal, animal lembra veado. Qual é o número do veado? 24. A pecuária, 20 às 4. 1 hora é igual a 60 minutos e o adicional é de 25%. Então vamos lá, a hora noturna de Pedro será computada como 60 minutos, item verdadeiro. Explicamos aqui todo o restante já. Questão 9. Maria trabalha como soldadora numa empresa há 7 anos. Sua jornada contratual deveria ser de segunda a sexta-feira, de 9 às 18, com 1 hora de intervalo para refeição e sábado das 8 às 12, porque aí não tem nada, tá tudo respeitado. Vamos lá. Nos últimos 3 anos, no entanto, o empregador vem exigindo de Maria a realização de uma hora extra diária, pois realizou um grande negócio de exportação e precisa cumprir rigorosamente os prazos fixados. Fim do contrato de exportação, o empregador determinou que Maria retornasse à sua jornada contratual original, nesse caso considerando o entendimento do TST, que é exatamente a súmula 291 do TST. O que é que a súmula 291 do TST ela vai dizer? Que quando o empregado ele presta horas extras habitualmente, e de repente ele para de prestar horas extras, ele não foi demitido, filho. Ele não foi demitido, tá? Ele não foi demitido. Ele apenas, tá? Ele apenas não trabalhou mais, não prestou mais horas extras. As horas extras foram suprimidas, ele não foi demitido. O empregador vai pagar a esse empregado, a título de indenização, o equivalente a 1 mês de remuneração de hora extra por cada ano ou fração igual ou superior a 6 meses. Moral da história. Então, se ele ganhava, por exemplo, R$200 de hora extra e ele trabalhou durante 3 anos prestando horas extras habitualmente, o empregador disse assim: a partir da manhã você não vai mais prestar hora extra, esse empregado vai ter direito a 1 mês de remuneração de hora extra, R$200 por cada ano trabalhado, receberia R$600. Resposta correta. As horas extras se incorporam ao salário de forma alguma. Ele deixa de prestar hora extra, ele deixa de receber hora extra, mas vai receber uma indenização. O empregador deverá pagar a Maria uma indenização de 1 mês de hora extra por cada ano de hora trabalhada, se suprimir o pagamento da sobrejornada. Item B é o item correto, tá? Letra C de caso, o empregador deverá conceder uma indenização ao empregado pelo prejuízo financeiro. Não, arbitrada não, a indenização já existe, é 1 mês de remuneração por cada ano trabalhado. Letra D de doida. Letra D de doida, Maria terá de continuar a trabalhar regime de hora extra? Não, porque empregado, via de regra, não pode ser obrigado a trabalhar hora extra. Questão 10. Vamos lá. De acordo com a CLT, poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de 1 ano, a soma da jornada semanal prevista, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas. Inclusive, esse texto aqui responde uma questão nossa passada, que é exatamente o artigo 59 da CLT. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, sem que tenha havido compensação integral da jornada extraordinária, esse empregado vai receber as horas extras trabalhadas e não compensadas com adicional de 50%. Parece que essa daqui, tá? Essa daqui é que não vai ter gabarito. E aí, quando eu for passar para vocês o gabarito, eu vou alterar a redação dessa questão, né? Aí ele vai dizer, né? Haver a compensação integral ou extraordinária, lá e vai. Das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração da... essa aqui tem resposta. Calculadas sobre o valor da remuneração na data da efetiva realização. Verdadeiro, só lembrando que essas horas aqui, que não foram compensadas, que serão pagas como extras, ou seja, das horas extras, tá? Com adicional de 50%. E essas horas extras aqui têm natureza salarial, tá? Natureza salarial.
Ô, pessoal, perdão, é na letra B não, é a letra A não, não é da remuneração da efetiva realização não, é da remuneração. Deixa eu só apagar aqui, por favor, só borrachinha aqui, peraí. Pronto, é a mesma explicação, tá? Só vou mudar o dispositivo aqui, peraí. Pronto. Ele vai ter direito de pagamento das horas extras, com adicional de 50%, com o valor da hora extra na data da rescisão, tá? Valor da hora extra na data da rescisão, mais uma vez aqui, artigo 59 da CLT. Mesma coisa, e essas horas extras não compensadas, pagas com adicional de 50%, tá? Aí o que é que está errado na C e na D de dado? Não é indenização. Natureza não é indenizatória, natureza das horas extras, natureza salarial, tá? Me desculpe aí, é letra B de bola. Vamos lá. Questão 11. José foi contratada pela empresa Mundo Global S.A. para laborar de segunda a sexta-feira, das 8 às 14h15, com 15 minutos de intervalo para refeição e descanso. Jornadazinha de 6 horas, 15 de intervalo. Habitualmente, a pedido da empresa, José estendia sua jornada até as 14h30. Ih, rapaz, cuidado agora. Se ela estendia até as 14h30, ela estava trabalhando 6 horas e 15 minutos. 6 horas e 15 minutos. Quem trabalha mais de 6 até 8 horas vai ter que ter um intervalo de no mínimo 1 hora. Como ela só tinha intervalo de 15 minutos, os 45 minutos, eles vão ser pagos, né, com adicional de 50%. Vão ser pagos com adicional de 50%. O que é que vai acontecer? Parece que tem, eu já resolvi essas questões antes, aí parece que tem 2 ou 3 questões, já até passei para a Aline, que tem que mudar o gabarito. Então, bora ler devagarinho cada um aqui, tá? Letra A. Não terá direito ao pagamento de horas extras, uma vez que a jornada realizada não ultrapassa o limite legal de 8 horas. Falso. Por que que é falso? É falso porque ela foi contratada para trabalhar quanto? 6 horas. Se ela foi trabalhada para contratar 6 horas, o que ultrapassar a sexta hora é o quê? Extra, tá? O que ultrapassar a sexta hora é extra. Letra B de bola. Terá direito apenas ao pagamento dos 15 minutos extra-trabalhados, acrescidos do adicional legal ou convencional, além dos reflexos nas demais verbas contratuais. Esse item aqui, ele parece verdadeiro, mas ele não é. Por que que ele não é? Porque ele trabalhou mais de 6. E quando ele mandou trabalhar mais de 6, 6 e 15, foi o que aconteceu. Aconteceu que a jornada dela ficou superior a 6 horas por dia. Então tem intervalo de pelo menos 15, ou intervalo de pelo menos 1 hora. Aí é bem aqui, tá? Bem aqui que a gente vai mudar a redação da questão. Letra C. Pronto. A gente vai tirar isso aqui, que eu vou tirar lá, tá? Ela terá direito, só voltar aqui, pegar a borrachinha bem aqui assim. Pronto. Resposta é essa daqui, ó. Resposta é essa. Vamos lá. Cadê você? Pronto. Ela terá direito ao pagamento de 15, pagamento dos 15 minutos trabalhados? Não, tá? Porque ela vai, sim, desculpa. Vai ter direito ao pagamento dos 15, vai ter pagamento dos 45 minutos, só que esses 45 minutos, eles não são mais extras, essa questão aqui é anterior à reforma, tá? Então ela vai ter direito ao pagamento de quê? Como ela trabalhou 6 horas e 15, ela vai receber 6 horas e 15, só que ela tem que ter intervalo de 1 hora, o empregador não deu, só deu de 15 minutos, então a gente vai só tirar aqui, tá? Terá direito ao pagamento de 45 minutos, não são mais extras, são 45 minutos com adicional de 50%, relativos ao intervalo intra-jornada não gozados, acrescido do adicional legal, porque é de 50%. Pronto, aí você vai cortar bem aqui e reflexo nas demais. Por que vai cortar?
Porque hoje o intervalo não concedido, pago com 50%, ele não tem mais natureza salarial, natureza dele é indenizatória, tá? Natureza indenizatória. Então a gente vai só mudar a redação desse dispositivo. Eu vou mandar para vocês esse material quando for colocar no site, né? A Aline vai trocar e vai trocar a redação dessa questão e mais 2 ou 3 questões, tá? Então resposta correta com droga. Resposta com modificações será a letra C de casa. Questão 12. Todos os integrantes da família Labor trabalham no maior estabelecimento de uma grande rede de supermercado. O pai, Tony Labor, trabalha no estoque da Câmara Fria. A mãe, Francisca Labor, trabalha no setor de recursos humanos como digitadora. O filho mais velho, Jorge Labor, é agente de vendas e trabalha visitando clientes externos. Preste atenção, essa questão aqui é bem complexa. Ainda bem que vocês resolveram em casa já, né? Jorge sempre vê seus familiares no início da jornada, pois é nesse momento que recebe do supermercado o roteiro de visita do dia e no final do expediente, quando deve obrigatoriamente cadastrar relatório no percurso e em uma reunião diária com seu gerente. O filho do meio, a filha do meio, Eugênia Labor, é mãe de um bebê de 5 meses e trabalha como supervisora. Por fim, o filho mais novo, Virgílio Labor, trabalha como vigilante do supermercado, com jornada diferenciada de 12 por 36. Todos os dias, a família se reúne para almoçar no refeitório durante o intervalo, que é de 11 às 12. Você já está vendo aqui um problema sério no intervalo. Só está dando de 30 minutos. Virgílio, sempre que sua escala permite, participa do almoço. Considerando a realidade desta família, bem como a legislação e jurisprudência aplicáveis, é correto afirmar que Tony tem direito a intervalo diferenciado? Tem. Quem trabalha em câmara frigorífica, pessoal, quem trabalha em câmara frigorífica, salvo engano, artigo 253, ou é 252, ou é 253 da CLT, quem trabalha em câmara frigorífica, a cada 1 hora e 40 minutos, tem direito a 20 minutos de intervalo. Só que esses 20 minutos de intervalo, eles são um intervalo especial. Ele se computa na jornada de trabalho. Mas o que é que tem errado no item A? Tony tem direito ao intervalo diferenciado, beleza, identificado com pausa térmica para recuperação, inicialmente de 20 minutos a cada 1 hora e 40. Até aqui verdadeiro, existindo previsão legal de redução desse tempo por negociação coletiva ou na proporção do uso? Tem não, tá? Nesse caso aqui, não é possível, nem por meio de convenção coletiva, não é possível reduzir, então o item está falso. Letra B de bola. Francisca não tem direito a intervalos específicos, tendo em vista que digitador não estão contemplados. Aí é que vem um detalhe. A súmula 368 do TST, tá? A súmula 368 do TST, ela diz que os datilógrafos, que ninguém mais datilografa hoje, é só digitação. Os digitadores têm direito ao mesmo intervalo especial dos datilógrafos. A cada 90 minutos trabalhados, 10 de descanso. E esses 10 minutos se computam na jornada, eles são pagos, eles são remunerados. Então, letra B está falsa porque ela é digitadora. Letra C, o intervalo intra-jornada dos membros da família está inadequado. A gente viu, né? Só 30 de intervalo, sendo devida a indenização da fração remanescente da hora suprimida, salvo para Virgílio, tendo em vista, até aqui está certo, né? Salvo para Virgílio, tendo em vista que sua jornada implica a supressão, não. Quem tem jornada de 12 por 36 tem direito sim ao intervalo de 1 hora. Só que esse intervalo pode ser suprimido, mas não será obrigatoriamente. Aí seria aqui o artigo 59A da CLT. Então o item está falso, tá? Para o Virgílio, está falso. Letra D é a resposta para a incidência do artigo 62 da CLT, já falado hoje aqui, que exclui a obrigatoriedade do controle de jornada, porque para o Jorge, se você prestar atenção, cadê o Jorge? Jorge, cadê o diabo do Jorge, menino? Não tem Jorge aqui, não? Jorge, tá aqui.
ele é agente de trabalho externo. Por mais que o Jorge trabalhe externo, e você pensa, trabalhou externo, não tem controle? O Jorge tem, porque a questão diz que o empregador manda ele chegar no início e voltar para a empresa no final. Então, para a incidência do artigo 62 da CLT, que exclui a obrigatoriedade da jornada, o trabalho de Jorge deveria ser feito incompatível com a fiscalização. O empregador fiscalizava, ele tinha que estar de manhã e tinha que estar no final do expediente. Então, letra D seria a resposta correta. Questão 13, essa aqui tem que mudar, né? A resposta devia ser a letra E, e aí quando tiraram a resposta correta, né? Vamos lá. Atena é empregada da empresa Alfa e possui jornada diária de 6 horas, tá? Ela sempre cumpre a sua jornada, não ultrapassando as 6 horas, todo mundo sabe, mais de 4 até 6, 15 minutos, tá? E acho que era o item E, e o item E foi suprimido. Vamos colocar aqui, pessoal, letra B, botar aqui 15 minutos, tá? 14. Estia é empregada da lanchonete Aba e trabalha como balconista, possuindo horário de trabalho no período noturno das 22 às 5 da manhã. Aí todo mundo sabe que ela tem adicional de 20%, né? E uma hora aqui é igual a 52, né? Uma hora aqui é 52 minutos e 30 segundos. Artigo 73 da CLT. Lanchonete Aba é frequentada, né, por consumidores que normalmente voltam de outras programações noturnas, tendo em vista que a lanchonete possui horário de funcionamento até as 5 horas da manhã. Porém, a lanchonete só encerra às 6. Aí, pessoal, ela trabalha das 22 às 5, só que ela estende até às 6 da manhã. O que é que vai acontecer? Súmula 60, inciso 2º do TST. De 5 às 6 da manhã, muito embora sejam horas diurnas, mas elas são horas diurnas em prorrogação à hora noturna. E ela é paga com adicional de 20%. Ela é paga como se ela fosse noturna. Então, letra A. Aí do trabalho até às 6 da manhã será devido o adicional noturno sobre a hora prorrogada, uma vez que esta cumpre integralmente seu trabalho no período noturno. Aí não será devido adicional, falso. A hora noturna realmente é de 52h30, mas é devido adicional, e só será devido adicional se houver expressa não, tá? O próprio artigo 73 e a súmula 60 dão conta dessa possibilidade. Então, a resposta correta A. Questão 15 foi adaptada. Os empregados da empresa ACA, após transporem após transporem a portaria da empresa, deslocam-se ainda alguns metros para chegarem ao local de trabalho, em razão do enorme terreno em que a referida empresa está localizada. Pessoal, morreu. Com a reforma trabalhista, por isso que ela foi adaptada, com a reforma trabalhista, o tempo de deslocamento do empregado para casa, trabalho, trabalho, casa, do portão da empresa, local de difícil acesso, não servido por transporte público, ele não é mais considerado tempo à disposição do empregador, tá? Aí aqui é o parágrafo 2º do artigo 58 da CLT, parágrafo 2º do 58, que é a nova redação dada pela reforma trabalhista. Então a resposta é, deixa eu ver se é a letra B de bola, é a única, não é considerado o tempo à disposição do empregador, pois o tempo despendido do empregado até o local de trabalho, transporte ou caminhado, inclusive fornecido pelo empregador, hoje não é mais computado como jornada de trabalho, tá? Questão 16, Ariadne, contratada pela empresa Gráfica Luz Limitada, para trabalhar para o cargo de auxiliar de serviços gerais, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12. Com relação ao intervalo para repouso e alimentação, tu sabe que quem trabalha até 4 horas por dia não tem direito a intervalo por falta de previsão legal. Letra C de casa, artigo 71 da CLT. Questão 17, Júlio César, tá? Júlio César, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui importante, tem não, né? Vamos lá. Júlio César é advogado e empregado de um escritório de advocacia, com CTPS assinada. Tudo acertado na contratação
para a dedicação exclusiva. Essa questão aqui é de trabalho e ética ao mesmo tempo, dando a interdisciplinariedade das questões aqui do SAT. Num determinado mês, Marco cumpriu jornada de segunda a sexta-feira, das 12 às 21, com intervalo de 1 hora para a refeição. Todo mundo sabe, artigo 20, parágrafo 3º do Estatuto da Advocacia, Lei 8406/94, né? Aí o artigo 20, parágrafo 3º do Estatuto vai dizer o quê? Que a jornada noturna do advogado é de 20 horas de um dia até 5 horas do dia seguinte. Ele trabalhou até as 21 horas, ele tem adicional noturno de 25%, tá? Então, letra B de bola, Marco tem adicional noturno, cuidado que o Marco aqui, o noturno por ser advogado, é de 25% e as horas extras, se ele tivesse aqui, seriam de 100%, sobre a jornada compreendida entre 20 e 21. Perfeito. 18. Plebeu trabalhava no hospício Viver Sereno como digitador. Mais uma questão sobre digitador. Lembrando que o digitador, né, pessoal de mecanografia, datilografia, artigo 72 da CLT, a cada 90 minutos, tá? A cada 90 minutos tem direito a 10 de intervalo. Ele para 10 minutos de digitar, de datilografar, mas aqueles 10 minutos são pagos, são remunerados, ele é chamado intervalo especial para descanso. E o digitador, né, já é a segunda vez que a gente dá essa questão, súmula 348, não, 68, né? Ou é a 348, me esqueci, né? Ou é a 348 ou a 368, me esqueci agora. Acabei de botar ali e me esqueci, né? A súmula, se não é a 368, é a 348 do TST, ela vai dizer que o pessoal de digitação tem direito ao mesmo intervalo do de datilografia, tá? Aí de segunda a sexta-feira, das 8 às 17, com 30 minutos de intervalo para descanso e alimentação, tá? E aos sábados, das 8 às 12, sem intervalo. Plebeu foi demitido sem justa causa e no dia seguinte ingressou com reclamação. Eu vou dar o gabarito da questão, mas o examinador, ele errou aqui os minutos. Mesmo errando os minutos, tá? A questão não teria uma outra resposta correta. Ele tem direito ao pagamento de 1 hora de intervalo. Primeira coisinha, que o intervalo dele de 30 minutos, ele não tem direito à hora toda. O intervalo dele, tá? O intervalo dele não foi respeitado, então ele vai receber 30 minutos com adicional de 50%, o item A está falso. O empregado tem direito ao pagamento somente de 30 minutos, de intervalo suprimido, com adicional de 50%? Ó, somente não. Que ele tem direito a isso aqui? Tem, somente não. Por quê? Porque ele tem direito a intervalo de 10 minutos a cada 1 hora e 30 e não foi dado. Ele também tem direito a esses minutos com um adicional de 50%. Letra C de casa vai ser a resposta correta, muito embora o examinador tenha errado aqui no cálculo, tá? O empregado tem direito não só ao intervalo de 30 minutos do intrajornada, verdadeiro, com 50%, mas também ao pagamento de 20 minutos. Se você fizer os cálculos aí, são 40 minutos, tá? Mas beleza, 20 minutos de intervalo especial com 50%, porque não foi lhe concedido, pois o ditador tem intervalo de 10 minutos a cada 90 trabalhados, né? O cara não soube fazer o cálculo, mas aí seria a resposta menos errada, vamos dizer assim. A letra D está falsa. Questão 19. Lorival foi contratado em 9/2/18 para trabalhar no frigorífico Carne Fresca S.A. Já fizemos essa. A frigorífico, Câmara Frigorífica, artigo 253 da CLT. A cada 1 hora e 40 minutos, tem 20 de descanso, ou seja, ele trabalha 1 hora e 40, descansa 20, mas é como se ele tivesse trabalhado 2 horas, porque esses 20 minutos são intervalo especial para descanso, tá? Que é o artigo 253 da CLT. E ela vai, né? Na função de açougueiro, de segunda a sexta-feira, das 6 da manhã até as 15 horas, com 40 minutos de intervalo. Esse intervalo dele já não foi todo, tem pelo menos 20 minutos, com adicional de 50%, mais os intervalos especiais com 50%.
Ocorre que Lorival foi demitido em 1/12/20 e no dia subsequente ingressou com reclamação trabalhista pedindo as coisas. Letra A. Lorival, por trabalhar em frigorífico, tem direito a intervalo especial de 20 minutos a cada 1 hora e 40 trabalhadas, que não foram concedidos com 50% verdadeiro, além de 20 minutos de intervalo suprimidos com 50% verdadeiro. Que todo empregado frigorífico, ele passa o tempo todo entrando e saindo da câmara frigorífica, e aí para esse valor aqui é para compensar a mudança térmica, tá? Então 19, questão já repetida, vamos dizer assim, item A. 20. Januário foi contratado como técnico pela Sociedade Montagens Rápidas Limitada em janeiro de 18, recebendo o salário correspondente ao mínimo legal. Ele não está muito satisfeito, mas espera no futuro galgar degraus dentro da empresa, tipo o Matheus, né? O Matheus, o sonho dele é ser sócio. Não, Matheusinho? Ele não está muito satisfeito. Sim, enfim, já falei. O empregado em questão trabalha na seguinte jornada: de segunda a sexta-feira, das 10 às 19h48, com intervalo de 1 hora para a refeição, tendo assinado acordo particular na ocasião da admissão para não trabalhar aos sábados e trabalhar a mais 48 minutos segunda a sexta-feira. Foi que ele fez aqui um acordo de compensação de jornada, tá? Então, ele trabalha, por exemplo, 8 horas de segunda a sexta-feira, e aquelas 4 horas do sábado, ele dividiu na semana, tá? Dividiu na semana. Então, ele jogou quanto? Ele jogou 48 minutos segunda, 40 terça, quarta, quinta e sexta. E aí, às 4 horas do sábado, ele dividiu de segunda a sexta-feira, dando 48 minutos por dia. E essas horas extras trabalhadas de segunda a sexta são compensadas com o sábado que ele não trabalha. E aí, esse acordo de compensação é chamado de acordo de compensação da semana inglesa, que pode ser feito hoje com a reforma, né? Pode ser feito por acordo escrito, pode ser feito por convenção coletiva, acordo escrito só entre empregado e empregador, pode ser até acordo verbal entre empregado e empregador, artigo 59A da CLT, tá? Letra A, há direito ao pagamento de horas extras, porque a compensação de horas teria de ser feita por acordo coletivo? Não, hoje não precisa mais, com a reforma trabalhista, acordo verbal, nesse caso aqui, né? Acordo individual escrito ou acordo coletivo. Letra B, não existe direito ao pagamento de sobrejornada, porque as partes podem estipular qualquer quantidade de jornada independente. Não, aí está falso, né? Lembrando que ele só pode estabelecer no máximo, né, 2 horas extras por dia para serem compensadas. Letra C, a lei omissa? Falso. Deve ser a letra D, né? A situação não gera direito a horas extras, porque é possível estipular a compensação semanal de horas, inclusive por acordo particular, que foi o caso entre empregado e empregador, artigo 59A da CLT. Questão 21. Paulo trabalha na empresa Ramos Santos Limitada, exercendo a função de técnico de manutenção. De segunda a sexta-feira, trabalha de 8 às 17, com 1 hora de intervalo. 8 às 17, 9, com 1 hora de intervalo, 8. E aos sábados, das 18 às 12, sem intervalo, tá? Ocorre que, por reivindicação de alguns funcionários, a empresa instituiu culto ecumênico toda sexta-feira, ao final do expediente, cujo comparecimento é facultativo. Ocorre que o culto é de 17 às 18 e Paulo passou a frequentá-lo. Diante da situação, você está procurado como advogado em consulta formulada por Paulo sobre a jornada extraordinária. Você sabe, né? Com a reforma trabalhista, aí aqui é o artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 1º da CLT, com a reforma trabalhista, quando o empregado ele permanece na empresa por vontade própria, e a questão diz que o culto ecumênico era facultativo, quando o empregado permanece na empresa depois do expediente ou chega mais cedo por vontade própria, isso não é tempo de serviço, isso não é pago, isso não é remunerado, porque isso não é tempo à disposição do empregador, tá? Então, resposta correta, letra A, Paulo não faz jus a qualquer valor de horas extras, uma vez que o culto ecumênico, como é facultativo, ele vai, se ele quiser, não é mais considerado, graças a Deus, tempo à disposição do empregador, que é bom demais, né? O cara ganhava para ir para o céu, né? Aí também é sacanagem.
Questão 22. Antonieta é empregada da empresa Calçados Sul Limitada. Compreende jornada de segunda a sábado, de 5h30 às 15h30. São 10 horas, menos 2 de intervalo, são 8 horas por dia. O problema é que aos sábados ela também trabalha isso aqui. E no sábado ela só pode trabalhar 4. Então no sábado ela presta horas extras, né? No sábado ela presta horas extras. Letra A, o intervalo foi respeitado, pessoal, 2 horas. A empregada terá direito às horas extras pelo excesso de jornada, com adicional de 50%. Exatamente, o excesso de jornada está acontecendo no sábado. De segunda a sexta-feira não tem excesso, 8 horas. Só que ela também trabalha 8 horas no sábado, quando era para trabalhar quantas? 4. As horas extras estão exatamente aí, tá? Questão 23. Por determinação do empregador, Mirtes usufrui de intervalo para repouso e alimentação 3 dias na semana. Só come 3 dias também a Mirtes. Deve estar bem maguinha. Acho que eu vou fazer isso. Sendo certo que às terças e sextas-feiras o volume de trabalho é sempre maior do que nos demais dias, o que impede a fruição do intervalo. Aí, amigão, impediu a fruição do intervalo? Tu tem direito a valor do intervalo com adicional de 50%, né? Então, vamos lá. A não concessão do intervalo em 2 dias na semana não importa no deferimento de horas extras, constitui apenas infração. Não, hora extra não, né? Porque aqui deve ser sido antes da reforma, hora extra não. Não é hora extra, até porque a natureza é indenizatória e hora extra é salarial, tá? Hora extra não, natureza indenizatória com 50%, tá? Além de infração administrativa, recebe essa hora com 50%, mas natureza indenizatória. Letra B de bode, importa na remuneração do período correspondente, com acréscimo de, no mínimo, 50% da remuneração da hora normal de trabalho, tá? Lembrando que essa remuneração aqui não é pagamento, é um sinônimo de pagamento, porque a natureza é indenizatória, todo mundo já sabe, né? Artigo 71, parágrafo 3º da CLT. O examinador não usou a terminologia correta, a denominação correta, mas a gente consegue matar a questão. Questão 24. Considerando que Carlito foi contratado como técnico em energia de potência pela empresa Raio de Luz Eletricidade Industrial Limitada, inicialmente para cumprir 8 horas diárias e 44 semanais, e teve a sua jornada validamente alterada para 25 horas na semana. Essa questão aqui, ela é anterior à reforma, tá? É anterior à reforma. Ela vai ter 2 itens corretos. O que é que eu vou fazer? Eu vou alterar um dos itens para ele ficar errado. Aí a Aline vai trocar o material que você tem. A explicação é a mesma, tá? Mas a Aline vai trocar o material que você tem e para poder a gente ajeitar o gabarito lá depois, tá? O que é que vai acontecer? A letra A tá verdadeira. Eu vou nem marcar não, porque eu botei ela como sendo a falsa. A letra A tá verdadeira, tá? Tá verdadeira. O que aconteceu foi o seguinte: ele trabalhava de 8 horas por dia e depois passou a trabalhar 25 horas por semana. 25 horas por semana, ele passou a trabalhar em tempo parcial, jornada de trabalho a tempo parcial. Acontece que antes da reforma trabalhista, o item A era falso. Só que hoje tem reforma. Hoje, ele não... Opa! Antes da reforma, ele não podia converter 1/3 das suas férias em pecúnia. Hoje ele pode. Então, como eu quero colocar um outro item como verdadeiro, a gente vai colocar não poderá converter. Falso. Por quê? Porque hoje ele pode converter, tá? Hoje é o parágrafo 6º do artigo 58A da CLT. Ou antigamente não podia, mas hoje ele pode sim converter 1/3 das suas férias em abono pecuniário, tá? Letra B, tem a 16 dias de férias, graças a Deus mudou. E hoje é empregado a tempo integral ou integrado a tempo parcial, no mínimo não, né? Vai ter direito em regra a 30 dias de férias, que antigamente tempo parcial era uma proporção, era um terror na hora da prova. O examinador ficou com pena do pessoal que faz o AB, aí disse assim, não, o pessoal da OAB não consegue decorar a tabela, que tinha uma tabela proporcional. Não, o pessoal da OAB agora não vai mais se preocupar. Tempo integral, tempo parcial,
30 dias de férias, se o cara teve até no máximo, né, 5 faltas injustificadas, de acordo com o artigo 130 da CLT. Então o item B está falso. Letra C, poderá prestar no máximo 5 horas extras por semana. Deixa eu te dizer, quando o sujeito ele trabalha tempo parcial, a reforma trabalhista deu uma complicada. A tempo parcial hoje pode ser até 26 horas por semana. Se o sujeito trabalhar 26 horas por semana, no máximo, ele pode prestar até 6 horas extras. Agora, se o cara trabalhar 30 horas por semana, ele não pode prestar hora extra. Pense no negócio sem futuro, mas é assim mesmo. O contrato de trabalho a tempo parcial é de 30 horas por semana, no máximo. Prestou 30 horas por semana, até 30 por semana, não pode prestar hora extra. Quando é que eu posso prestar hora extra? Se eu trabalhar até 26 horas por semana. Se eu trabalhar até 26 horas por semana, posso prestar 6 horas extras. Se eu trabalhar 27, não. 28, não. 29, não. 30, não, tá? Que é mesmo artigo 58A da CLT. Então, aqui seriam 6 horas, então o item está falso. E letra D, deve manifestar perante a empresa na forma prevista em instrumento decorrente de negociação coletiva. Se eu quiser contratar o empregado, o cara não trabalha para mim. Se eu quiser contratar o empregado a tempo parcial, sei lá, 4 horas por dia, eu contrato direto. Só contrato individual entre mim e o empregado. Agora, se o cara já é meu empregado, se o cara, por exemplo, já é meu empregado e trabalha 8 horas por dia, para ele mudar para o regime a tempo parcial só mediante convenção ou acordo coletivo de trabalho. Então, o item D, resposta correta, é o artigo 58A da CLT. Essa questão é chata. Eu tenho pavor à questão sobre tempo parcial. Era pior quando as férias eram escalonadas. Hoje, graças a Deus, não são mais. 25, Jefferson é balconista numa loja e por determinação do empregador e necessidade do serviço, precisou trabalhar 8 horas num domingo. Essa questão aqui é da OAB, inclusive, não era nem para estar aqui, que é da OAB eu já fiz. Então, vamos lá. Tu sabe, né, que o repouso semanal é preferencialmente aos domingos. Então, se o empregador precisa que o empregado trabalhe no domingo, das duas, uma. Ou o empregador dá uma folga de 8 horas em outro dia, ou, se ele não quiser dar folga, remunera aquele dia com 100%, né? Aí você já sabe que é a súmula, né, 146 do TST, né? Então, resposta correta, uma vez que as horas foram prestadas domingo, a compensação é em dobro, não. A compensação é simples. É só o pagamento é que é dobrado, está errado. Por imposição legal, as horas devem ser compensadas ou compensada ou paga. Trabalhou 8, compensa 8. Quer pagar, paga dobrado. Então, falsa. A letra C deve ser verdadeira. A compensação deve ser feita pela forma simples, 8 horas, pois não deve ser confundida com o pagamento, que no caso seria de 100%. O empregador opta ou compensa, dá a folga de 8 horas no outro dia, ou paga 100%, tá? Aí, se a empresa estivesse em dificuldade financeira e não quisesse realizar a compensação, poderia criar um banco de horas diretamente com o empregado. A gente tem que só ter cuidado com essa questão aqui, que o banco de horas diretamente com o empregado é só se o banco de horas for de 6 meses. A questão não diz, né? Que se for mais de 6 meses, só por convenção coletiva, o acordo coletivo de trabalho, artigo 59 da CLT. Vocês viram que é entre 59 e 71, né? Vamos lá, é o que vai cair na sua prova. Questão 26. Hércules trabalha na empresa Semideuses Produções, cumprindo jornada legal de 8 horas por dia. De novo, macho. Ele gasta 20 minutos para se deslocar da sua residência até o local de trabalho e ao mesmo tempo para repouso, tal. Isso aqui a gente já sabe, né? Morreu de jornada itinério, tempo itinério, não é mais tempo à disposição do empregador, tá? Infelizmente aqui não tem mais nem o que comentar, né? Parágrafo 2º, né? Parágrafo 2º do artigo 58 da CLT. Hoje o tempo gasto não é mais tempo à disposição, não é pago, isso aqui já morreu, né, pessoal? 27. Paulo possuía uma casa de campo situada na região rural, na cidade de Muzambinho, tá? Na cidade de Muzambinho.
Minas Gerais, onde costumava passar todos os finais de semana e férias com a família. Contratou Chiquinho para cuidar de algumas cabeças de gado destinadas à venda de carne e ao leite no mesmo local, tá? Como ele foi contratado para cuidar das cabeças de gado que eram comercializadas, ele é empregado doméstico não, ele é empregado rural da pecuária, né? Pecuária lembra animal, animal lembra veado. Qual é o número do veado? 24. Então, empregado rural da pecuária, das 20 às 4, 1 hora é igual a 60 minutos e o adicional é de 25%. Só que ele trabalhava até às 21 horas. Se ele trabalhava até às 21 horas, a partir das 20 já é hora noturna, vai receber 1 hora com 25%, tá? E aí Francisco tem direito a pagamento de horas extras e noturno não, né? Ele só tem a pagamento da hora noturna. Vamos lá. Francisco tem hora extra? Tem? Deixa eu ver se tem hora extra. Ele tinha intervalo? Tinha? Deixa eu ver aqui, que eu não li direito. Francisco trabalhava com pessoalidade, né? De segunda a sábado. Ah, hora extra tem, professor Jumentinho. Vamos lá. Francisco tem direito porque no sábado ele trabalhava extra, né? Como foi naquela outra questão. Francisco tem direito ao pagamento de hora extra? Tem, mas não lhe assiste noturno falso. Ele tem noturno das 20 às 21. E aos sábados tem extra também. Francisco não tem direito ao pagamento de horas extra? Tem, porque aos sábados ele trabalhava, não é isso? Aos sábados ele trabalhava, segunda a sábado aqui, tem descanso não, né? Chibata no Francisco. Aí, não tem direito à hora extra? Tem, né? Aí a redução da hora noturna, que é isso aqui, hein? Ah, é porque o item A bem aqui, Jumentinho, né? Pronto, a verdade é o item A bem aqui. Pronto, Francisco tem de pagamento de horas extras? Tem, porque ele trabalhava ao sábado até as 21, era para trabalhar só 4, trabalhava mais do que isso. E noturno, verdadeiro, não lhe assistia da redução, exato, porque noturno rural, 1 hora é de 60 minutos, desculpa aí, tá? Porque eu não li direito a questão, perdão. Vamos lá, questão 28. João de Deus é empregado em empresa Gama Serviço Limitada, com jornada de 7 às 19, em escala de 12/36, na função de auxiliar de limpeza. Jornada esta pactuada mediante acordo coletivo de trabalho. Essa jornada aí hoje, de 12/36, pode ser feita por acordo individual escrito também, tá? Com a reforma mudou também. A empresa fornece ônibus fretado nos percursos de ida e volta do trabalho, tendo em vista que o posto de serviço situa em local de difícil acesso. A empresa, cara, não interessa. Não interessa. Não tem mais jornada em itinerário. O tempo gasto aí não é tempo à disposição do empregador. Se computa, computa não, tá? Porque mudou com a reforma, então as súmulas sobre tempo itinerário e jornada em itinerário, todas elas, né, estão sem eficácia, tá? Na letra B de bola, não se computa na jornada, pois o período de deslocamento de casa de trabalho, muito embora o transporte seja fornecido pelo empregador, não é considerado tempo à disposição. E os feriados laborados devem ser pagos de forma simples, por estarem compensados na remuneração mensal. Lembrando que quem trabalha 12/36, se a sua escala cair num domingo, ou se a sua escala cair num feriado, tá? Quem trabalha 12/36, se a sua escala cair no domingo, ou se ela cair num feriado, você não recebe dobrado, tá? Porque a remuneração desse domingo ou desse feriado já se encontra na remuneração normal de quem trabalha 12/36. Aí é o parágrafo único do artigo 59A da CLT, tá? Então, letra B de bola é o item correto. Questão 29. Maria foi contratada pela empresa Confeitaria Doces Artesanais para trabalhar como atendente de 12 às 21, são 9 horas, menos 1 de intervalo, são 8. Alimentação. Ocorre que, durante todo o contrato de trabalho, o que durou 1 ano, o empregador requisitou que a empregada que elaborasse no estabelecimento das 12 às 23, com 1 hora de intervalo, pois não tinha interesse de contratar novo empregado.
com a justificativa de serem muito altos os débitos não, né, meu filho? Os encargos trabalhistas. Nesse período em que Maria elaborou para a empresa, somente recebeu o valor do salário mínimo, conforme pactuado no contrato. Maria, tu sabe que empregado urbano é de 22, o noturno às 5 da manhã. Como ela trabalhou até às 23, né? Das 22 às 23, hora noturna, e é claro, né? Ela está trabalhando aí mais do que 8 horas por dia, além disso, horas extras. Vamos lá, letra A, recebimento do adicional de horas extras, no importe de 50%, somente 50%, não. Além das horas extras, tem horas noturnas também, tá? Recebimento adicional de horas extras, no importe de 25% ou não, 50%, além da hora noturna, tá? Recebimento adicional de horas extras de 50% da hora normal e o pagamento noturno com acréscimo de 20%, porque ela é urbana, e a hora noturna do urbano de 1 hora, 52 e 30 segundos. O item C é verdadeiro, artigo 73 e seus parágrafos da CLT. Última questão, né? Questão 30. Maria é empregada da empresa Quilo e Moisés empregado da empresa Litro. Ambos receberam um comunicado de suas empregadoras, avisando que a partir do mês seguinte haverá, além do intervalo intra-jornada para repouso e alimentação, um intervalo de 15 minutos para café da manhã, o intervalo de 15 minutos para o lanche da tarde. Considerando que a empresa Quilo fornecerá gratuitamente a alimentação de todas as refeições, a empresa Litro vai cobrar R$50, se ela cobrar ou não cobrar, não vai fazer diferença nessa questão, que Maria e Moisés terão um acréscimo de 30 minutos em sua jornada de trabalho. Olha só, a jornada de trabalho, vamos supor aqui, é a última questão, né? Vou demorar um segundo. A jornada de trabalho deles, imagina que é de 8 às 18, com 2 horas de intervalo. Foi o que o empregador fez. O empregador, ele continuou de 8, 2 horas de intervalo e foi até as 18h30. Por que ele foi até as 18h30? Porque ele deu 15 minutos pela manhã e 15 minutos no período da tarde para lanche e merenda. Porque no Ceará você merenda, né? E o pessoal, engraçado, viu, o Matheus? O pessoal acha brega. Tu já viu as meninas, tuas amiguinhas do colégio? Matheus, vamos lançar? Vamos lanchar o quê, porra? Aqui no Ceará é merendar. E merendar é tão chique que merenda é uma palavra italiana, de merendare, é o verbo merendar. A merenda é a merenda italiana. Lunch é o almoço, não sei que marmota é essa, é merenda. Você é cearense, cearense merenda, e cearense faz o quê? Mercantil, tá? Cearense merenda e faz mercantil. Então ele deu aqui 15 minutos para a merenda da manhã e 15 da noite e alterou. Presta atenção, súmula 118 do TST. Cara, intervalo. Via de regra, intervalo, via de regra, não se computa na jornada. Tem exceção. Quais são as exceções? Digitador, aqueles 10 minutos a cada 1h30, pessoal de câmara frigorífica, aqueles 20 minutos a cada 1h20. Acontece que o empregador, ele só pode dar intervalo desde que o intervalo tenha previsão legal. Se ele der intervalo sem previsão legal, súmula 118. Aqueles intervalos são pagos como extra condicional de 50%. Foi o que aconteceu. Esse intervalo de 2 horas tem previsão legal, mas esse intervalo de 15 minutos para merendar de manhã e 15 para merendar à tarde, e o empregador adicionou 30 minutos ao final, esses 30 minutos aí que ele adicionou, eles são pagos como extra, com 50%, mas o empregador deu 15 de manhã e 15 à tarde. Esses 15 pela manhã, esses 15 à tarde, eles não existem por falta de previsão legal. E se o empregador der ao empregado qualquer intervalo que não esteja previsto em lei, e acrescer no final da jornada, como foi o caso, isso é tempo de serviço, isso é tempo à disposição, isso é pago, isso é remunerado, súmula 118. Aí, letra A, próxima vez eu vou deixar os gabaritos aqui, que é até mais fácil para mim. Acho que eu perco menos tempo, né? Que eu vou ler cada uma. Letra A, somente Moisés terá direito a recebimento de 30 minutos? Não,
tanto um quanto o outro. Então tá falso. Os dois têm. Negócio de que pagou a refeição. É bom que dá valor à refeição, paga. Letra B. Nenhum dos empregados terá direito. Falso. Maria e Moisés terão direito a receber 30 minutos remunerados como extra, porque representarão tempo à disposição da empresa, exatamente, súmula 118 do TST, tá? Eu nem interagi com o povo feio, né? Marcino, Gersino aí, Silvana Leite, o povo na minha aula foi embora, ou mais da aula para vocês também não. É porque o amor do povo é penal, sabe? Aí na segunda fase, aí todo mundo fica chorando, né, para ser trabalho, né? Fica todo mundo chorando por trabalho. Então, o pessoal já está aí, né? Já foi. Então, a gente se vê, né, próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.